Pai do seu irmão Magno, parabéns pelo seu canal. Que Deus abençoe a todos nós, que a paz dele sempre esteja conosco, com todos nós. E eu gostaria de saber o que o senhor tem a dizer sobre a igreja na grande tribulação. Se ela irá de passar pela grande tribulação ou se ela irá se livrar da grande tribulação, né? Fique na paz, todos nós. Olá, irmão Magno, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, satisfação poder estar participando aqui do seu programa. Assim está escrito. Eu quero dizer aqui, antes de eu fazer a pergunta, que brevemente estaremos aí, né, debatendo alguns assuntos, no nome do Senhor Jesus. Agora, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: Atos capítulo 10, versículo 15, quando aparece ali para Pedro aquele lençol, lá no versículo 15 é dito assim, Deus diz para Pedro: Pedro, de maneira nenhuma faça imundo aquilo que eu santifico, né? E as pessoas atribuem aquilo ali à carne, né? Eu quero saber do senhor, quando Deus diz para Pedro que ele abençoou, foi a carne de porco, como entender aquele versículo, aquela expressão de Deus? Um abraço. Boa noite, eu sou Magno Rocha. Este é o programa Assim Está Escrito. Hoje no programa nós temos duas perguntas. Uma do irmão que congrega com o pastor Gessé, lá em Angélicas. Manda um abraço para todos aí, que Deus continue abençoando. Ele quer saber se a igreja passará pela grande tribulação. E a segunda pergunta é a seguinte, é do pastor Denis Silva, aqui de Bacabal, baseado em Atos 10, verso 15, ele quer saber, ele perguntou se Deus purificou carne de porco. Logo após a vinheta, voltarei. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. Estou de volta. Agora convido você para fazermos uma oração ao nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, pela nossa vida. Que o Senhor continue nos abençoando, tendo misericórdia de nós. Abençoe grandemente, Pai querido, a mim que estou aqui a responder essas perguntas e os irmãos que irão assistir, Pai, este vídeo, que possam compreender, Pai, verdadeiramente a Tua palavra, que tudo seja para a honra e a glória do santo nome do Senhor. Amém. Agora vou responder aqui as perguntas dos irmãos que perguntaram, querem saber. Primeiro do irmão que congrega com o pastor Gessé, lá do estado do Pernambuco. Ele perguntou se a igreja, o que eu tinha a dizer, qual era o meu entendimento, se a igreja passará ou não passará pela grande tribulação. Eu vou ler aqui um verso, está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1. Diz assim: naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Pois bem, baseado nesse verso, Daniel fala aqui para os últimos dias, o tempo do fim. O verso está dizendo que naquele tempo, Miguel se levantará e protegerá o seu povo, todo aquele que está escrito no livro. Diz que haverá um tempo de angústia como nunca houve. Que angústia é essa, irmãos?
que nós podemos, baseado na Bíblia, falar a respeito desta angústia? No livro do Apocalipse, capítulo 13, ali nós podemos ver 2 decretos. Um é que ninguém vai poder comprar ou vender se não aceitar a marca da besta. O segundo decreto é o decreto de morte. O que acontece ali? Os ímpios estão em tribulação, por quê? Acredito por causa das 7 últimas pragas. E por que o povo de Deus está em tribulação também? Ele está sendo perseguido nessa época, através do decreto de morte. Mas a angústia não é só física, mental, mas também creio que é espiritual. Então, Miguel se levanta e defende o seu povo, e diz aqui que o povo de Deus será liberto. Como assim ele será liberto? Liberto, protegido pelo poder de Deus. Vamos aqui continuar aqui no livro de Mateus 24, verso 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Verso 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para se possível enganar até os eleitos. Agora o verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você pode observar aqui na leitura, no verso 22, 24 e 31, nós podemos encontrar a palavra eleitos. No verso 22, diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Quem são os eleitos aqui? Para nós, sem dúvida, são aqueles que aceitaram a Jesus e vivem de acordo com a sua palavra. Aqui no verso 21, diz que haverá uma grande tribulação. E estes eleitos aqui, eles passarão por essa grande tribulação. Então, nós não fazemos uma divisão como os pré-tribulacionistas fazem, que Jesus voltará em 2 fases. Nós cremos que Jesus voltará, como está escrito aqui no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Alguém pode perguntar, mas aí não está falando sobre arrebatamento. Não precisa a palavra arrebatamento aparecer em todos os lugares. Isaías disse que é um pouco aqui, um pouco ali. Uma doutrina não é só em um
determinado trecho da Bíblia. Nós podemos pegar vários trechos da Bíblia e formar uma doutrina. Não é necessário que a palavra arrebatamento apareça aqui. Aqui dá para entender que é o arrebatamento, porque os anjos estão aqui. Vou aqui ler mais um verso aqui da palavra de Deus. Aqui que é o capítulo 7 de Mateus, de Apocalipse. 7,14. Respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. Aqui João vê uma grande tribulação, vê uma grande multidão, e um ancião pergunta a ele aqui, quem é essa grande tribulação? E ele responde, Senhor, tu o sabes. E ele responde a João, estes são os que vieram da grande tribulação. Então, essa multidão passa pela grande tribulação. Como já falei nas passagens anteriores, e já mencionei aqui, a igreja passará pela grande tribulação. É o que nós podemos concluir através das leituras bíblicas que fiz aqui. Agora vou responder a segunda pergunta do pastor Denis Silva, baseado em Atos 10, verso 15. Atos 10, 15. Diz o seguinte, a voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Ele perguntou se aqui Deus purificou a carne de porco. O que é que aconteceu aqui? Pedro já estava perto do almoço e Pedro estava com fome e ele subiu ao terraço para orar. E ali ele teve um arrebatamento de sentidos e viu um lençol descer. Diz assim, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia da terra. Descia a terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e ave do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Para muitos, eles fazem a leitura até aqui e chegam à conclusão que Deus está falando das carnes imundas de Levítico 11, que Deus purificou agora não é mais imundo. A carne não é mais imunda. Mas o verso 28 diz assim, e lhe disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então, aqui explica o verso, né, aquele arrebatamento que Pedro teve, aquela visão do lençol. Não se trata, Deus usa, né, desse lençol, desses répteis, desses aves do céu, dos quadrúpedes da terra, para trazer uma realidade maior que a do ser humano.
Ali ele está falando de homens. Pedro deixa bem claro. Pedro não continua, Pedro não fala em coisa alguma sobre comida aqui. Mas ele diz, Deus me mostrou que eu não devo chamar homem algum imundo ou impuro. Vou aqui ler para completar esta resposta, Mateus 15, que muitos também usam para afirmar ou ensinar que Deus purificou. Agora, no Novo Testamento, aquilo que fazia mal, prejudicava o povo de Deus com a sua saúde, na sua saúde, agora Deus purificou. Mas não vemos nada na palavra de Deus que diga que Jesus morreu numa cruz para purificar porcos ou qualquer animal ou ave imunda. Aqui, essa passagem aqui que eu vou ler aqui o final dessa passagem, mas ela está falando da tradição dos anciãos. Ela está falando, Jesus está falando aos fariseus. Quem eram os fariseus? Era o povo de Israel. E o povo de Israel não comia comida imunda. Ele diz o seguinte: essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. A questão aqui não era comida imunda, mas os fariseus questionou Jesus por que os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comerem. Por isso Jesus responde aqui no final: mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então não tem nada a ver com comida. Jesus está falando para judeus que eram zelosos da lei de Deus. O assunto aqui não é comida imunda, mas sim a tradição dos anciãos. Que eles, quando iam aos mercados, eles chegavam e lavavam as mãos. E Jesus deixa bem claro: mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então está bem claro, irmão, que tanto aqui em Mateus 15, como em Atos 10, 15 em diante ali, ou aquela visão do lençol, não está falando de comida, mas Deus usa aquela visão para ensinar a Pedro algo maior, que é o homem que seria purificado pelo sangue de Cristo, porque foi para isso que Cristo morreu numa cruz, para salvar o homem. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio aqui morrer numa cruz para purificar porco, urubu, cobra, aves imundas. Em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos tal afirmação. Eu agradeço e que Deus nos abençoe. Amém.